Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma live aqui do Conselho Regional de Educação Física, o CREF2RS. E hoje o nosso tema ele está muito alinhado com o contexto, que nós estamos vivendo hoje na sociedade. O nosso convidado é o segundo vice-presidente, Alessandro Gamboa, ele que é sócio da G2 Sports, consultor de academias também. Ele atualmente ocupa o cargo de segundo vice-presidente aqui no CREF-RS e também é presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, dentro do CREF, nós temos algumas comissões que são assessoras da plenária, que são comissões especiais que estudam e se dedicam a temas específicos, e o Alessandro Gamboa é o responsável, ocupa a presidência atualmente da Comissão de Orientação e Fiscalização, que é uma das comissões mais importantes, justamente por estar alinhada diretamente com o propósito de existência do nosso conselho. Outra questão importante também é que ele vem ocupando aí a presidência do Comitê Estadual da Educação Física do Rio Grande do Sul. Então ele vai explicar um pouquinho o que é o comitê e o que o comitê vem fazendo, tá bom? Ô, professor Gamboa, assim que tiver, por favor, faz a solicitação para entrar. Acho que já está aqui, né? E aí, Gamboa, tudo bem? E aí, Alessandro, tudo bem? Me ouve bem? Eu te ouço bem, tu consegue me ouvir? Consigo. Deixa eu aumentar o volume. O conselheiro Giovanni entrou aqui agora e falou que estava sem áudio, então não sei se a introdução aqui o pessoal... Não, eu estava te ouvindo. Tá ouvindo? Tá, então é uma questão... O pessoal tem um quórum grande aqui, o Gamboa, especialmente porque o nosso tema de hoje ele vai ao encontro aí das necessidades, diretamente relacionado ao anseio aí dos nossos colegas profissionais aí que estão vivendo aí uma situação difícil, Por isso que a gente achou por bem utilizar esse espaço aqui do projeto das lives justamente para divulgar um pouquinho. Eu te agradeço aí a tua disponibilidade em poder vir aqui e dividir conosco. Gamboa, vamos começar então direto, só contextualizando o pessoal rapidamente, Porque desde março de 2020, quando tudo fechou, e o Brasil começou a virar um caos, existiram ações aí que foram tomadas inicialmente por parte das entidades que representam a categoria, sindicato, associação de academias, todas isoladas, e chegou um contexto aí, um entendimento que seria interessante unir essas forças para que a educação física pudesse ter uma única voz e defender aí os interesses da categoria, como um todo. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, o que aconteceu em março e rapidamente vamos avançar para os dias atuais, o que nós estamos fazendo, o que o comitê está fazendo, de que forma o CREF está contribuindo com isso também. Bom, vamos lá, Alessandro. Em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, Sempre um prazer a gente falar para os nossos registrados e explicar o que vem acontecendo, Porque a grande maioria desconhece todo o trabalho, todo o esforço feito pelo Conselho e pelos órgãos que representam a profissão, Mas a gente está aqui para isso. Vamos lá. Como bem disseste, Alessandro, em março do ano passado começou o caos, no Brasil, a questão da pandemia. Tudo fechou de uma hora para outra, pegou todo mundo desprevenido, ninguém acreditava que ia chegar nesse ponto e chegou. No início, o CREF começou a agir sozinho, oficiando as autoridades, o governo, o prefeito de Porto Alegre, os prefeitos do interior, tentando demonstrar a importância da manutenção da atividade do profissional de educação física durante a pandemia, como auxiliar nesse combate, A gente não conseguiu nenhum retorno inicial e logo em seguida se teve a ideia de se juntar, fazer essa união dos órgãos que representam a profissão e todos concordaram, São 6 órgãos aí somos nós, o CREF, a APF, a Associação dos Profissionais, o sindicato, que é o SINPEF, o Sindicato dos Profissionais de Educação Física, a ACAD Brasil, a Associação das Academias do Brasil, a FIEP, a Federação Internacional de Educação Física, e o CMD de Caxias do Sul, que é o CMD mais atuante atualmente, E nos juntamos os 6 e aí para ter mais representatividade, A gente acreditou em ter mais força política perante os governantes,
E que bom que deu certo, a ideia é ter esse comitê permanecer depois de tudo isso. Mas a partir daquele momento, a principal ação, no início, foi tentar alguma linha de crédito para a nossa área, para as empresas que começaram a falir, né? Algum tipo de benefício, alguma ação que pudesse trazer algum tipo de benefício durante a pandemia, durante aquele momento que estava tudo fechado, né? Isenção de algum tipo de imposto, nível municipal, nível estadual. Mas aí veio a ideia principal de virarmos essencial. Por que isso? Porque houve o decreto federal do nosso presidente que decretou que somos essenciais. A educação física é essencial, né? Só que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal interviu naquele momento e disse que, no momento de pandemia, quem decide, quem define são os estados e os municípios, né? Eles podem ser mais restritivos. Então, pensou-se nessa lei, né? Então, procurou-se a deputada François Mendes, lá em junho do ano passado, e ela prontamente concordou em entrar com esse projeto de lei, e entramos, então, para virar essencial. Aí tramitou durante todos esses meses, 8 meses aí, né? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, onde todos os projetos passam. E a gente conversou individualmente com todos os deputados dessa comissão, solicitando apoio, explicando a importância disso, né? E todos ficaram do nosso lado e foi aprovado por unanimidade. Passou por essa comissão, foi para a Comissão de Saúde, fizemos a mesma coisa, conversamos com todos os deputados individualmente e foi aprovado também por unanimidade, né? Aí... Deixa eu só fazer um detalhe rápido aqui que é importante, né? Porque a forma como tu vai contando, Gamboa, parece que assim, fez uma reunião, aprovou e foi, né? Isso foram dias e meses e semanas, né? De negociação, de trabalho, de intervenção política, para que eles pudessem colocar na pauta deles isso, porque ao mesmo tempo que eles estavam sofrendo pressão, né, entre aspas, das forças da educação física, estava lá a enfermagem, a farmácia, a OAB e todo mundo querendo cada um resolver a sua situação, né? Então, eu acho como era uma coisa muito nova, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, nem o próprio governo sabia direito, né? Estava todo mundo assustado e a ideia então era fechar e esperar passar, né? Então a gente não tinha essa possibilidade de abrir. Por que a gente abriria e outros setores não, né? Então era tudo muito novo naquele momento, né? Que agora já se tem um pouquinho mais de noção daquela época, né? Mas realmente, eu estou te fazendo um resumo do ano passado, muito rápido, muito por cima, porque foi um trabalho de meses, né? Um trabalho só em conseguir uma reunião com um deputado é uma coisa bem complicada. Imagina a gente conseguir com todos da CCJ, depois com todos da Comissão de Saúde, né? E passando da Comissão de Saúde, iria para o Pleno, a gente conversou com todos os restantes deputados, são 55 deputados, né? A gente passou individualmente com cada um, de forma online, né? Porque eles não estavam recebendo ninguém presencialmente, então conversamos com todos de forma online. Então tem todo esse trâmite, parece que é uma coisa rápida, mas não é, principalmente um projeto em nível estadual. O trâmite é muito mais longo, né? É muito mais criterioso do que no município. Então, por isso essa demora de passar por todo esse trâmite. Ao mesmo tempo, enquanto isso, por saber que os municípios poderiam ser mais restritivos, a gente teve a ideia de entrar nos municípios também. Então, começamos outro trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não conhece o vereador do município. Então, a gente tem que ter alguém que conheça o vereador lá do município tal, para tentar entrar, ver se ele concorda, para passar o projeto para ele. A gente passa o modelo de projeto, a gente passa o modelo de justificativa, né? A gente passa um ofício do comitê solicitando que esse vereador entre com esse protocolo. Então, começamos um trabalho de formiguinha lá no início, de município em município. Imagina que são 497 municípios, imagina, né? Começou para o Rio Grande foi o primeiro a sancionar e a virar lei, né? Porque depois que passa na Câmara vai para a mão do prefeito, o prefeito tem que assinar. Então, virou lei em Rio Grande, primeiro, que a profissão de educação física, o profissional de educação física é essencial, né? Exato, foi o primeiro município a virar lei. Então, olha que importante, vamos fazendo o resgate aí para os nossos colegas, tem gente que chegou depois e tal, então o profissional de educação física não era visto como essencial antes. Veja que interessante, né? Eu também sou profissional de educação física, eu quero que a minha profissão eu quero ser essencial também, porque eu sei das possibilidades que o exercício físico tem, né? De melhorar a vida das pessoas, inclusive nessa situação, de inclusive preservar a vida das pessoas, né? Então, como que a gente não é essencial, né?
E aí vem Exato. uma questão que a gente recebe aqui pedindo do CREF com frequência, né? Como se o CREF tivesse o poder de tornar essencial a profissão. Na verdade, o CREF agora está trabalhando isso junto com os políticos. Então, é preciso convencer os políticos para que eles enxerguem a essencialidade na profissão, para que a partir daí coloquem em Exato. pauta de votação e votem, né? Então, enxergar a essencialidade da profissão não é um papel exclusivamente do CREF, é um papel de cada um nós profissionais, porque há anos nós viemos atuando de uma forma que não somos percebidos pela sociedade como essenciais. Então, as pessoas, né, respeitam o médico, respeitam o físico, respeitam o enfermeiro, mas o profissional de educação física não é respeitado como deveria. Então, isso vai além do CREF, é muito maior que o CREF, é de cada profissional de educação física se tornar essencial, né, a partir da forma como atua. Então, e aí, então não é estranho, né, Gambo? Quando tu bate na porta de um deputado e diz para ele assim, a gente quer fazer da educação física essencial, tá aqui o projeto, tá aqui e tal. Talvez ele se surpreenda, mas por que a educação física é essencial? Por que a educação física é mais que um, sei lá, um salão de beleza? Porque ele tem desconhecimento, porque a classe não trabalhou de forma unida nesses anos todos para fazer com que o cara... Porque médico eles nem questionaram, eles sabiam que era essencial, né? Enfermeiro também, outros profissionais também, né? E por que, né? Então, o aprendizado que ficou, eu acho, é isso, é a partir de agora nós, independente de política, independente de qualquer coisa, atuarmos como se essenciais fôssemos, né? Então, esse é o próximo passo. Enquanto nós não virarmos lei, né? Muitas pessoas questionam a questão de político. Por que político? Porque enquanto a gente não virar lei, isso não, na prática não funciona, não adianta, né? Tem que vir, é uma coisa que tem que vir de cima para baixo, né? Essa lei também foi proposta em nível federal, né? Pelo deputado federal Nereu Crispim, e a gente sabe que tem outras duas leis lá também tramitando nesse sentido, mas a primeira protocolada foi do Nereu Crispim. Fizemos uma reunião com ele também para auxiliá-lo no que for necessário e também articular, né, em nível federal lá, essa conversa individualmente com os deputados, então talvez a gente entre também nesse sentido, porque o ideal é que a gente vire essencial em todos os âmbitos, né? Em federal, estadual e nos municípios, né? Nós somos profissionais de saúde, considerados profissionais de saúde mesmo oficialmente pelo Conselho Nacional de Saúde, né? Mas eu te diria que somos um dos poucos dessa lista que não somos considerados na prática, né? Como tu estavas dizendo agora. Muitos que a gente conversa dos deputados ainda não entendem, por nos verem como o professor somente de escola, ou aquele professor somente de academia, que foca no cara que quer ficar forte, na estética, né? Que nada contra isso, né? Mas somente nisso, e não nos ver ainda como aquele cara que cuida preventivamente da saúde das pessoas. Não só preventivamente, né? O cara que já tem alguma doença, alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, ela também é tratada com exercício físico, e isso ainda não é visto, né? Eles veem, eles conseguem entender, mas ainda, antes da gente conversar com eles, eles não enxergavam, né? Infelizmente, isso que acontece mesmo, falaste bem como é. Certo. E nesse trabalho aí de ir nos municípios, né, uma vez que o CREF tem uma cobertura estadual, né, de todo o estado, aí o CREF 2RS é responsável, né? Então acho que foi muito bem tomada a decisão de dizer, não, vamos auxiliar também o pessoal do interior, não só Porto Alegre, né? Embora a nossa sede esteja hoje, a sede principal em Porto Alegre e uma sede em Caxias do Sul também. Quantos municípios conquistaram isso? Como é que está isso nos municípios para tornar essencial? Nós já enviamos para 150 municípios, tá, o documento. Já foi aprovado em mais de 50, aprovado na Câmara, né? Tem que virar lei para o prefeito tem que sancionar, né? Tem que assinar para virar lei. Já virou lei em 20 redondo. 20 municípios virou lei. Mas a gente acredita que isso vai tomar uma proporção bem grande, assim, de uma hora para outra, porque vem aumentando bem significativamente, né? Porque o pedido agora, que bom que está acontecendo isso, está vindo dos municípios, né? Os municípios estão entrando em contato conosco e pedindo, vocês têm um projeto de lei para nos enviar, a gente gostaria de passar aqui também. Então isso de uma semana, duas, agora que virou Preta Bandeira para cá, tomou uma proporção gigante. Então a gente acredita que nesse mesmo sentido os sancionamentos das leis também acontecem da mesma forma. E me diz uma coisa, há pouco tempo atrás também teve um fechamento, não que nem agora, né? Mas alguns meses teve um fechamento também e restrições, né, em alguns municípios.
essa lei, esses municípios onde eram lei, foi efetiva essa aprovação? Impediu que fechassem Sim. estabelecimentos? Como funciona? As pessoas perguntam muito essa questão de o que adianta ser lei se o Estado fecha, né? É o inverso, né? A gente procura ser lei no Estado, em primeiro lugar, para o próprio Estado não fechar. Mas no momento que o Estado liberar, o município pode ainda fechar, por estar com as UTIs cheias naquele local específico, né? Então, nesse momento, quando o município for fechar por uma ordem da prefeitura, que o Estado está liberado, nesse momento que a lei funciona, né? A lei municipal. Ela não fecha lá, não é por ser essencial naquele município. Mas quando o Estado não é essencial ainda, o Estado fecha como um todo, porque ele tirou a cogestão dos municípios. Se ele tivesse, quando ele permitir a cogestão, aí sim a lei também funciona. Mas nesse momento agora que ele tirou a cogestão e não somos essenciais ainda no Estado, infelizmente a gente fecha também. Vamos dar uma desenhada melhor, então. Então, tu é lei no município, Rio Grande. Rio Grande é essencial. O município de Rio Grande reconhece como essencial os profissionais de educação física. Aí, o governador Eduardo Leite manda fechar tudo. Rio Grande fecha ou não fecha? Fecha. Fecha porque o Estado fecha. O Estado é soberano, soberano, ok. Ok. Aí, então, quem decide, na verdade, é o governador. Governador. Mas me diz uma coisa. Quando é que essa lei se sobrepõe ao que o Estado diz? Não, na realidade, se vamos para a prática. O governador agora liberou bandeira vermelha. Ele liberou as academias novamente, tá? E lá em Rio Grande, um exemplo, Rio Grande, obviamente, e lá em Rio Grande está uma situação bem complicada. Lá ficou bandeira preta pelo próprio prefeito, entendeu? Lá. Mas o Estado está liberado. Lá não fecha porque o prefeito não fecha porque lá é lei. Entendi. Então a batalha é no Estado, é tornar essencial no Estado. O principal é do Estado. Estado. Então assim, brigar, reclamar e tal, não vai adiantar se não virar lei no Estado. Não vai adiantar. Eu vi um pessoal comentar agora há pouco que já é lei desde 2012. Não é lei. A essencialidade da educação física não é lei nem em nível federal, nem em nível estadual, e agora que está virando dos municípios, né? Vai virar no nosso estado, sim. A gente conversou, inclusive, numa reunião com o governador, com o próprio governador, e ele disse que quando chegar na mão dele, ele sanciona. Então, a gente tem total convicção que essa lei, assim que terminar os trâmites, que esse projeto que vire lei. Certo. E em que pé está isso, assim? Em que fase está agora? Porque eu sei que ia ser votado, aí teve uma situação lá que entrou educação junto. Explica, por favor, para nós essa situação do Boa. Terça-feira da semana passada, na realidade, as sessões estão acontecendo nas terças-feiras, né? Terça-feira da semana passada, ele estava na pauta para ser votado. Isso foi antes da bandeira preta entrar. Na segunda-feira entrou uma emenda para atividade escolar, a educação de forma como um todo virar essencial também. Então eles colocaram a emenda no nosso projeto, né? Deixando bem claro, a gente não é contra essa questão escolar de virar essencial ou não é essa a discussão. A gente foi contrário de eles aproveitarem o nosso projeto que ia para a pauta no dia seguinte e colocarem a emenda atrás. Automaticamente esse projeto foi tirado de pauta. Então eles atrapalharam porque a gente poderia ter sido votado na terça-feira da semana passada. Essa foi transferida para terça-feira agora, essa última agora. Entrou uma demanda do governador, que a gente entende pela situação, de votação de projetos de vacinação. Né? E aí, automaticamente, todos os projetos foram tirados de pauta. Né? Talvez seja votado na próxima terça, a gente não tem certeza ainda, por estar na bandeira preta, e talvez ele transfira novamente. Então, a gente acredita que quando voltar a ser bandeira vermelha, seja votado na primeira sessão. Está nesse ponto aí. E aí não fecha mais, uma vez conseguindo esse ensino. Ele pode restringir, ele pode fazer restrição, metragem quadrada, teto de ocupação, mas não fecha mais. Claro. Então, assim, uma dica, eu acho, para todos nós profissionais, principalmente quem está sofrendo mais com isso, né? Porque tem alguns profissionais que estão em alguns lugares que também não estão sofrendo tanto, né, como outros. Mas eu acredito que a briga de todos nós unidos deve ser pela aprovação do PL. Qual é o número? PL 144, de 2020. 144. Então aí, se você tem contato com o deputado, se você tem proximidade com algumas pessoas que possam influenciar deputado, com talvez seu vereador que seja do mesmo partido do deputado, a briga é essa.
a gente precisa, na próxima terça-feira, se possível, né, Isso. fazer a aprovação desse projeto. Diz de novo o Exatamente. número aí. PL, 144. PL 144. Vai ser o projeto de lei que vai virar lei, aí vai ser a lei 144, eu acho, né? Não, muda o A número, lei muda o que... número. Muda O o número, número. tá. Mas o PL 144 agora, que é o projeto de lei que vai fazer com que nós finalmente sejamos reconhecidos no estado do Rio Grande do Sul como essenciais. E aí nenhum Exato. mais município vai poder fechar, né? Então é isso que o CREF está fazendo, né? É isso Não, que... aí, um detalhe. Os municípios podem ser mais restritivos. Os que não são lei no município, o município pode fechar se o estado estiver aberto, entendeu? Por Tá, isso a lei também é entendi. municipal, essa briga municipal. Tá? Entendi. Essa briga. Então também aí conclamar os profissionais que estão nos assistindo, que também são de alguns municípios que ainda não solicitaram o projeto ou que não está tramitando, né, que possam falar com o seu vereador, com o seu representante local, para também começar esse movimento aí. A gente tem condições aí, somos quase 30 mil profissionais registrados, e temos força de mudar isso, né? E as pessoas Exatamente. precisam nos reconhecer dessa forma. Então, infelizmente, agora me parece que é suportar e lutar por isso, porque é a única saída, né? Segunda-feira agora, da semana passada, nessa segunda-feira passada agora, tivemos uma reunião com o secretário-chefe da Casa Civil. E também nessa reunião a gente questionou muitas coisas que o pessoal questiona direto, obviamente, por que o fisioterapeuta está trabalhando em algumas coisas que é do profissional de educação física. Então, esse tipo de coisas, muitas eles desconheciam, na realidade, de que área era, eles não é o específico deles. Né? Por isso que é importante a gente sempre estar ali em cima, explicando e pressionando. E aí eles prometeram rever e colocar no próximo decreto algum tipo de alteração. Claro que eles estão muito assustados agora, nesse momento, porque realmente a situação está muito crítica, né? As UTIs estão com mais de 100% de lotação, a fila de espera está bem grande, eles estão preocupados com os corpos, né? Tendo corpo demais, isso é uma coisa gravíssima, né? Então a gente entende essa situação, mas ao mesmo tempo a gente, nessa pressão, a gente colocou essa coisa de... E aqueles clientes que vêm a nós pela saúde, que nos procuram porque precisam, por orientação médica, manter o exercício físico. E eles prometeram também isso levar para a próxima reunião, pensar em alguma flexibilização nesse sentido, né? De pessoas que precisam por saúde, ou atender um por vez, alguma coisa, algum tipo de flexibilização, talvez eles coloquem nos próximos decretos, mas isso não é nada certo, né? Eles prometeram discutir. Uhum. Isso que tu está trazendo é muito importante, porque é claro que a preocupação, né, começa a ficar preocupante a situação e a gente quer que alguém resolva, né, e vai recorrer para quem? Para o órgão máximo, que acaba sendo o órgão que tem mais força, que é o CREF, né? Mas é Exato. importante a gente esclarecer um pouquinho qual que é o fundamento da existência do CREF, né? Como eu também, como profissional de educação física, que durante a minha carreira toda estive fora do CREF, tive a oportunidade de integrar agora um grupo de conselheiros e ver por dentro de uma forma diferente, né? Eu consigo, né? A gente estava de um lado e reclamava também, e aí quando tu Claro. vê para o outro, tu consegue entender, mas eu estava reclamando, algumas coisas a gente reclama no lugar errado. Porque tu pensa Uhum. assim, se faltar luz na minha casa, eu vou reclamar para a CE, eu não posso reclamar para a IPTC, Uhum. para de água, né? Cada órgão tem a sua função. E a Exato. função principal do CREF é orientação e fiscalização, né? É Uhum. garantir, para o pessoal que está nos assistindo hoje está com quórum bom, vou aproveitar para fazer alguns esclarecimentos, é garantir que quem exerça a profissão de educação física seja graduado em educação física. Essa é a função do CREF, é só isso. Uhum. Exatamente. E aí a gente reclama outras coisas, né? Por que não está as academias abertas? Não seria. É claro que o CREF não poderia fechar os olhos para isso, né? Mas não teria que se preocupar com isso. Tanto é que quando começou a restrição no ano passado, eu lembro que teve algumas coisas assim, ó. Não podia dar aula, né? Não podia trabalhar. O governador tinha fechado também, não podia dar aula. E aí tinha um profissional de educação física que estava dando aula num parque lá, juntou as pessoas e dando aula no parque. Aí denunciaram, me corrige por favor, Gamboa, se eu estiver falando alguma coisa que não é, tá? Mas aí denunciaram para o CREF. Olha lá, o profissional, tem o cara lá dando aula lá no parque e tal. A fiscalização foi até lá. O que a fiscalização pode fazer por lei, né? Ela pode verificar se o profissional que estava dando aula é formado,
né? Se o profissional que estava dando aula está em dia com as suas obrigações junto ao CREF, e não é só pagar, tem várias obrigações éticas, inclusive, que o profissional tem que estar em dia com o conselho. Então, o que a fiscalização fez? Foi lá, olhou isso, estava tudo certo. Claro que ela orientou, dizendo que não poderia, né, estar trabalhando, mas ela não tem poder para tirar o profissional de lá. Tem o poder para ver se ele era realmente profissional e estava ministrando aulas de atividade física. E ele estava regular. Né? E ele estava regular. Então não tinha. Então tem coisas que cobrar do conselho acaba fugindo, porque existe uma lei que constituiu o conselho. O conselho não é uma associação de pessoas que se juntaram e disseram, vamos lutar pela profissão. Não. Foi uma lei que fundou e como o conselho regional, né, de educação física e junto com o CONFEF, né, o sistema CREF-CONFEF, CONFEF-CREF, é considerado uma instituição pública, ele tem os limites que a lei impõe sobre ele. Então tem coisas que não dá para fazer, mesmo querendo. Né? Então, isso eu pude ver quando eu entrei, Gabo. Porque eu entrei com vontade, vamos fazer, vamos mudar. E tu chega lá e tem estatuto disso, lei daquilo, tal, que é como tem que ser, né? Mas que a gente não tinha essa visão quando estava fora. Então, o CREF, ele é para fiscalizar, né? Fiscalizar o exercício profissional e orientar também. Exatamente. Para essas outras coisas que tu disseste, existem os outros órgãos, né? Sindicato, associação, né? Que luta pelo profissional na questão trabalhista, na questão de valores, né? Aí isso escapa, né? Não é da competência do conselho, o conselho nem tem o poder sobre isso. Já aproveitando também, Alessandro, então, essa questão, já que, como eu disseste, do quórum, de esclarecer algumas coisas, que as pessoas reclamam e não sabem que a gente não pode fazer. Por exemplo, a questão da anuidade, né? Tão reclamado. Por que o CREF cobra num ano que não as pessoas estão passando por sufoco? Não existe a possibilidade do CREF não cobrar. Isso teria que ser uma coisa que viesse de cima, né? De um tribunal superior, alguma coisa assim. O CREF não tem poder, não tem autonomia de dizer, não, esse ano eu não vou cobrar. Né? Isso não existe, essa possibilidade. E as pessoas só reclamam. Como é que o CREF cobra? Não é o CREF, é o tributo federal. Isso não é uma coisa que o CREF cobre, né? É como a Receita não deixou de cobrar imposto de renda e tal. Exato. O CREF tem também, né? No momento em que os conselheiros que fazem parte do CREF autorizam, por exemplo, uma não cobrança, eles podem ser responsabilizados, né? Pelo Tribunal de Contas da União. Então não tem como sair do que já é escrito. Já existe o estatuto, já existem as leis que regem isso. Então o conselheiro que entra, e os conselheiros são eleitos, então qualquer profissional que se sentir apto pode se candidatar a um mandato, entra lá, tu entra para seguir o que já está definido, né? Para administrar uma instituição. Tu pode investir mais na fiscalização. Quando tu diz assim, o CREF não faz nada, né? Não faz nada, porque aí a gente fala, é da fiscalização, mas não fiscaliza. Então vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, pergunta para quem já foi fiscalizado, punido, suspenso e até perdeu o direito de exercer a profissão, né? Pessoas que incorreram em como é que é o nome? Infrações graves, né? Então, ao longo dos 20 anos de conselho, muitas pessoas foram sancionadas. Então, se tu perguntar para essas pessoas, elas não vão te dizer que o CREF não faz nada. O CREF faz sim. Agora, dizer que o CREF não faz nada é a mesma coisa que dizer assim, mas estão assaltando, então a polícia não faz nada. Mas falta luz, então a CE não faz nada. Entendeu? Então, quer dizer, faz, mas como o sistema brasileiro, né, os órgãos públicos, eles estão sempre aquém da necessidade real da população, acaba o CREF, de alguma forma, sendo limitado pela sua própria estrutura, né? 5, 6, quantos fiscais agora? Quantos fiscais? 5 fiscais, para fiscalizar o estado todo, né? E aí, então, acho que até é oportuno a gente daqui a pouco fazer uma maratona de lives assim para explicar cada um dos pontos, porque é fundamental nós todos profissionais entendermos como as coisas são, porque senão a gente até passa vergonha falando com outros profissionais. Aí eu estou falando com um médico que conhece a estrutura do conselho dele e começa a falar que o CREF isso e tal, o médico vai olhar, esse profissional não conhece a estrutura que ele deveria conhecer.
né? Que é as questões do CREF. Então a gente pode, de repente, pensar aí também, ficar à disposição para as pessoas que ainda têm dúvida. Tem o direct aqui, tem os canais oficiais do CREF que também podem entrar com solicitações, né? Dentro do CREF. Gamboa, outro esclarecimento, tá, que está bastante polêmico, eu não sei se tu vai saber responder, tá? Com relação à vacinação, o profissional de educação física toma vacina, tem direito ou não tem direito neste momento? Sim. Como está a situação? O grupo de profissionais de saúde entrou no primeiro grupo de vacinação, né? Junto com idosos acamados, idosos que estão em clínicas, esse tipo de coisa. Esse primeiro grupo de saúde foi subdividido em 12 grupos, né? Então, nós estamos no 12. É o subgrupo 12 do primeiro grupo, né? O que tem variado em relação às cidades? Porque cada prefeitura tá administrando a logística de uma forma, mas todas estão seguindo essa regra, né? Nós estamos nesse subgrupo, no 12, da primeira leva. O que está acontecendo é a questão de falta de vacina, né? Então, lá no interior, sei lá, a cidade tal, teve vacina suficiente para chegar no subgrupo 12 e eles já vacinaram os profissionais de educação física. Mas a maioria dos municípios ainda não tem vacina suficiente para chegar nesse grupo, né? Porto Alegre, semana passada, ia vacinar na sexta-feira o nosso subgrupo, e na quinta-feira à noite, como tinha entrado a bandeira preta, eles se preocuparam com a questão de aglomeração e cancelaram na véspera, na noite. Inclusive, muita gente não viu esse cancelamento e foi de manhã tomar vacina. Mas a gente está aguardando, já fizemos reuniões com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria de Saúde do município de Porto Alegre, já oficiamos várias secretarias de saúde do interior, que algumas desconheciam que nós estávamos nesse grupo no subgrupo 12 e estavam dizendo que não iam vacinar os profissionais de educação física. A gente teve que intervir e oficiou, e aí eles não sabiam, né, corrigir o erro, começaram a vacinar os profissionais. Tá? Mas a gente está, sim, na mesma leva do pessoal que está no subgrupo 12. O que está acontecendo é a falta de vacina, infelizmente, mas está chegando vacina de novo agora, e a gente acredita que vai ser suficiente para vacinar todo mundo. Uhum. Certo. Tem muita informação, muita falta de informação, né? Então acho que passa em grupos de WhatsApp, coisas assim, né? Uhum. Então acho que eu vou deixar à disposição aqui os canais do CREF, o contato cref2rs.org.br. Pode fazer as perguntas, a gente recebe bastante aqui pelo Instagram, que ela é filtrada pela comunicação, encaminhada para a área competente, né? Então, eu acho que vamos nos unir todos os profissionais para ser uma só voz. E uma só voz entende a mesma coisa e fala a mesma coisa. Então, entende aí o que é real e o que não é, né? Outra coisa importante que a gente pode falar agora, como é que está funcionando o CREF, o registro do CREF? O CREF está atendendo somente por agendamento, né? Por causa da bandeira preta. A gente não fechou as portas porque a demanda está gigante, está enorme, né? A questão de formatura, né? A questão de até carteiras vencidas, esse tipo de coisa. Então, a gente está atendendo, continua atendendo, só por agendamento e com espaçamento, né, de tempo para evitar o contato entre as pessoas. Então, tem que ser feito através do site, né? Agendar, a gente sabe que está lotado assim, por um bom tempo para frente, mas não temos muito o que fazer, porque a gente não pode abrir mais que isso, a gente estaria descumprindo o decreto. Mas a gente está trabalhando, continua funcionando. O resto do CREF somente por home office. Certo, entendi. Tem mais alguma informação que tu acha importante aqui, relevante, aproveitar esse espaço para dividir com os nossos colegas? Olha, Alessandro, é importante a gente falar que o CREF junto com todos os outros órgãos, que é o comitê, né, da qual eu represento, a gente continua muito atuante. Inclusive agora numa reunião com a diretora do Centro de Vigilância de Saúde do governo, aquele grupo que participa de definir as bandeiras, né? A gente conversou com ela numa reunião, ela foi bem favorável nessa a questão de reconhecimento do nosso trabalho, da nossa profissão, e inclusive convidou um membro do comitê, no caso sou eu, a fazer parte desse grupo. Então agora a gente faz parte desse grupo, né, que faz os protocolos de distanciamento. Isso vai ser melhor para nós, porque vai ter alguém nosso lá dentro para explicar esse tipo de coisa, né, que eles desconhecem, como eu estava falando. A questão de, tipo, a gente pode atuar nisso, a gente pode atuar pela saúde, não só as outras áreas. Então, isso foi muito importante. Então, deixa claro que a gente continua, o comitê continua
bem ativo, né? A gente não para nunca, o trabalho está fora do que as pessoas acreditam, né? Muito mais do que imagino. A gente não para o dia inteiro, o telefone não para, o e-mail não para, o WhatsApp, o computador. E a gente continua na luta, firme, né? Lutando pela nossa classe, né? E a gente vai continuar. Independente de muitos não acreditarem, muitos continuarem questionando, mas a gente está lá, firme, batendo na porta deles. Né? Porque uma coisa importante, assim, que a gente já falou hoje, mas eu queria deixar claro, assim, né? O número de decisões que os governantes que decidem se vai fechar ou não têm que tomar durante o dia é imenso, é muito grande. Né? Então eles recebem informação de muitos lados. Então tem lá os médicos reclamando, tem os garis, tem as empregadas domésticas, tem associações disso, daquilo. Eles devem receber milhares de pedidos diários assim, né, para fazer. E é humanamente impossível conhecer todas as áreas da sociedade, porque todos os pedidos são legítimos. Né? Não dá para dizer que o de outra categoria, que a nossa é melhor que a da outra. A nossa é a nossa, deles é a dele. Né? E assim é formada a sociedade. Então fica difícil para os decisores tomar a decisão com assertividade. Então, eventualmente, ele fecha uma coisa, não podia fechar e tal. Depois, tanto é que ele volta atrás e eventualmente depois abre. Então, assim, isso que tu está trazendo aqui, estar no grupo, né, que decide, né, que assessora o governador na decisão maior lá de fechar ou não fechar, de distanciamento assim, da metragem, né? É fundamental porque tu está sendo a voz do profissional que queria contar para ele lá a peculiaridade, né? E ao contrário do que as pessoas comentam, né? Que o presidente, o vice e tal, não entende de educação física, que fique claro que somos todos nós profissionais de educação física e vivemos da educação física, né? Não vivemos do CREF. Porque Exatamente. Porque o conselheiro que é eleito, ele é um trabalho voluntário. Né? Então, ele não vive do CREF. Tu tem que continuar dando a tua aula de personal lá, atendendo teus clientes de consultoria, fazendo, né? Eu também dou as minhas aulas de ginástica laboral, e a gente vive disso, e parte do nosso tempo, que no teu caso específico que está envolvido com isso é grande parte do teu tempo, né? Dedica pro benefício da profissão. Então, isso tem que entender. Então, quer dizer, se tu tá num grupo desses, né, junto com médicos, com enfermeiros, com outros profissionais da saúde, o profissional tem a voz dele lá dentro também. Só que é uma decisão colegiada. Então, eventualmente, tu vai dizer, não pode isso, por aquilo. Daqui a pouco o teu argumento não foi suficiente, eles vão dizer, não, a gente te entende, ouviu, tudo bem, está anotado aqui, mas nós vamos sim fazer essa restrição. Então, sim, isso o profissional tem que entender. Alguém que entende de educação física está lá dentro. O importante disso é ter alguém que explique, que argumente, né, que defenda a nossa área. Porque como não tinha ninguém, realmente eles desconheciam o limite da nossa profissão, até onde a gente poderia ir, onde a gente atua, a importância, né, a questão de auxiliar a pandemia com o aumento da imunidade e no combate das comorbidades que colocam as pessoas no grupo de risco. Tudo isso a gente pode argumentar lá dentro que não tinha ninguém nosso até agora. Então agora vai ter. Excelente. Então, acho que estamos esclarecidos. Pessoal que precisa de mais alguma informação, que tem mais algum tema que acha que poderia ser discutido aqui também, só coloca aqui depois no inbox, que a gente vai avaliar e, de repente, fazer até uma live de perguntas e respostas, né? Para tirar essa dúvida. Eu acho que o caminho agora é todo mundo junto. Não é CREF mais que a PEF, não é mais que sindicato, não é mais que nenhum de nós profissionais de educação física que estamos aí nessa zona de risco aí também. Risco de saúde e risco econômico também, né? Não dá para virar as costas isso aí, mas é todo mundo junto nesse sentido e o CREF está fazendo mais do que pode agora nesse sentido. Quero te agradecer, Gamboa. Muito obrigado aí, pessoal. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, então compartilha aí com os colegas de vocês, as informações estão aqui, são as informações direto do Palácio Piratini, do gabinete dos gabinetes dos deputados, o que está sendo discutido mesmo em nível maior para poder tomar as decisões que vão afetar a nossa vida de todo mundo. Né? Então vale a pena ver, quem chegou depois, assistir toda a live aí para tirar as dúvidas.
Alessandro, eu que te agradeço muito. Acho que é sempre importante a gente conversar e mostrar para os registrados o que vem acontecendo, que o CREF e o comitê como um todo vem trabalhando. Né? Acho que a gente tem que se unir mais, deixar de pensar o CREF, a associação, né? A gente não faz nada, a gente faz aquilo. Então, todo mundo que está aqui está lutando pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo, que é evoluir enquanto profissão, pensando agora nesse momento crítico, né? Na saúde financeira também do profissional, das academias, das empresas como um todo, e a gente continua lutando aí, continua sempre em cima dele e vamos continuar. Né? E conta comigo quando precisar, conversar com qualquer assunto aí sobre o conselho, sobre a área, a gente está junto. Tá bom, Alessandro? Muito Ok, obrigado. pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal, pela audiência. Bom fim de semana. Se cuidem. Um grande abraço para todos. Valeu. Valeu.